Shalom, glórias a Deus. Estamos aqui com o capítulo 7 do livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel. Pai, muito obrigada por mais um capítulo, por mais edificação, por mais glória para o teu nome, porque o Senhor é glorificado pela tua palavra. Queridos, é o capítulo 7. Então, os homens de Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes. Prepare o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. O povo de Israel, querido, está aqui numa vida assim de mornidão, são mornos. Eles não sabiam bem o que queriam. Às vezes eles diziam, prometiam para os líderes: nós serviremos ao Senhor. Só que eles queriam assim: nós gostamos do Senhor, nós acreditamos no Senhor, mas também a gente gosta de adorar esses deuses, eles também são bonzinhos, eles providenciam para nós momentos gostosos. A adoração a esses deuses é cheia de danças, de sensualidade, de imoralidade, e a gente também precisa de um momento como esse. É como se ele estivesse dizendo para Samuel: nós amamos ao Senhor, mas não queremos de maneira nenhuma ficar sem esses deuses. Eles proporcionam tanta coisa boa para nós. Era desse jeito, querido. Eles se misturavam o tempo todo, porque a mente deles ainda continuava lá no Egito. Infelizmente. E aí, está Samuel pedindo para eles, falando para eles santificarem, abandonarem esses deuses. Eles estavam, imagine, viu? A arca do Senhor na mão do inimigo. Não se humilharam. Manda a arca que é do Senhor. Nada. Não se movimentaram em nada. O inimigo é que viram que era realmente o Deus poderoso de Israel castigando eles, foi que devolveram. Mas eles não tiraram uma palha do lugar em favor disso. Se a Bíblia não registra, é porque não fizeram. E a Bíblia diz que a arca veio porque eles ficaram com medo, porque os filisteus ficaram com medo. Mas o povo de Deus, depois de ver que a arca ficou no inimigo, saber que essa arca era a presença do Senhor ali no tabernáculo, onde o sacerdote chegava e era revestido e saía com bênção para entregar para todo o povo. E esse povo desse jeito. Pense, a gente não pode nem chamar que é morno aqui, né? A gente pode chamar que esfriou totalmente, né? Estava adorando a outros deuses. Samuel chama o povo para estarem voltando ao Senhor, abandonando aqueles deuses e voltarem ao Senhor. Os filisteus são vendidos. Samuel disse mais: carreguem todo Israel em Mispa. São vendidos, não, gente, são vencidos. Os filisteus são vencidos. Samuel disse mais, depois de dar o conselho para eles se arrependerem, abandonarem os deuses e se consagrarem a Deus, aí Samuel disse: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Julgou. Esse é o Samuel, que é profeta e que também
juiz. Profeta que teve várias responsabilidades com o povo de Deus. Agora está no papel de juiz também, julgando os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que eles não nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou altar ao Senhor. Louvado seja Deus, que profeta, né? Agora já está na posição não só de profeta, mas de juiz de Israel. E Israel estava progredindo, né? Melhorou bastante. Deus abençoou, detonou os inimigos, um dos piores inimigos, que era filisteus, e Deus deu vitória para eles por conta de um líder que era honesto, que era santo e foi preparado para aquele tempo, onde havia muita apostasia. Os próprios sacerdotes, como vocês viram, fazendo essas misérias todas, como foi assim a vida de Eli e dos seus filhos. Então, agora Deus deu um profeta, e esse profeta realmente deixou o Senhor trabalhar na vida dele, porque o Senhor escolhe, né? Ele que faz a escolha. Mas nós podemos proceder assim, honrando a escolha que nós não merecíamos e Deus fez, e a gente pode desonrar a escolha. Samuel foi aquele que honrou a escolha. Deus escolheu e ele honrou. Por conta dele, Israel agora está vivendo momentos maravilhosos, né? Se voltaram para Deus, estão sendo vencedores do inimigo. Agora, no capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Vejam só, viu? A gente não pode nem elogiar, não é? Mas é assim mesmo, a igreja não é assim? Aquele avivamento, aquela volta para Deus, aquele momento de intimidade, a igreja está transbordando da presença, os céus descendo para a terra, daqui a pouco, desceu tudo, acabou tudo. Só Deus para suportar o povo dele. Ele é bom, a sua bondade dura para sempre, o amor dele é incondicional, ele nos amou primeiro, então nunca se esqueça disso. Só Deus mesmo. Eu espero que a gente possa pelo menos lembrar que ele já está vindo, teremos um novo céu e uma nova terra, e que daqui por diante só seja glórias para ele,
cheios do Espírito Santo como Ele requer, e vendo a manifestação da presença de Deus em tudo, onde nós chegarmos, doentes sendo curados, os cativos de Satanás sendo libertos, e a gente fazendo a obra mais especial do Senhor Jesus Cristo, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. E aqui nós vemos, Israelita pede um rei. Agora eu quero dizer para você que foi um momento de prova para Samuel. Samuel, sem falha, né? Aos olhos humanos, ele estava perfeito. Diante de Deus, ninguém é perfeito. Mas diante das pessoas, tem pessoas que realmente a gente olha e, olhando para quem está ao redor, vê a luz brilhar. É o caso de Samuel. Diante daquela geração, daquele povo de Deus, ele estava um brilho. Brilho. Honesto em tudo que fazia, não tirava nada de ninguém, a justiça de Deus estava nele. Então, quando Samuel ficou velho, nesse capítulo 8, Samuel já está velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Como Samuel era um profeta que você viu no capítulo anterior, que ele percorria os lugares, Betel, Gilgal, Mispa, e todo Israel via o trabalho de Samuel constante. Eu entendo que um homem que está no ministério intensivo como ele, teve pouco tempo para treinar os seus filhos. Tinha que estar com eles andando para todos os lugares, né? Acompanhado para eles vendo, como aconteceu com Moisés, que andava com Josué o tempo todo, e Josué foi preparado para substituí-lo. Já Josué não fez o mesmo, não teve pessoas lhe acompanhando para substituí-lo, para ter sucessor. E vocês viram que não foi nada bom. A mesma coisa agora acontece com Samuel. Ele dedicado ao Senhor, mas como eu já disse, não tem ninguém perfeito, se empolgou com a obra de Deus, realmente é maravilhoso a gente fazer a obra do Senhor, mas esqueceu que a família também é a obra do Senhor, porque os filhos de Samuel não chegaram ao ponto que ele chegou. Ele escolheu os filhos para ficar substituindo na sua velhice, porém eles foram juízes em Beceba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Então a gente vê que não foram sucessores dignos. Não andou pelos caminhos que Samuel andou. Samuel andou pelos caminhos de Deus. Foi fiel a Deus. Os filhos não. Aí agora o que acontece? Ao contrário, eles se inclinaram à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então estava mal mesmo, né? Suborno, avareza, essa coisa que não é para um povo de Deus, principalmente para um líder. Não pode haver isso. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como como acontece em outras nações. Agora aí já sabe como é o povo de Deus, né? Aproveita um motivo para colocar os desejos da carne dele para fora. Tem que arranjar um motivo. Tem que se arranjar um motivo. Bem, você sabe, né? Eu não fui para o templo hoje, para o culto, porque eu estava com a dor de cabeça. Quer dizer, na verdade, o desejo era estar em casa, em frente do televisor ou do celular, como que diz assim, eu também não sou de ferro, né? Já tem culto no domingo, já vou também no meio da semana. Uma dor de cabeçazinha para mim foi o ideal, para que eu possa ter uma desculpa. É assim que a gente continua. O povo já estava com isso no coração, com inveja dos outros povos, porque Israel só tinha um Deus, que era o Criador dos céus e da terra, aquele que chamou Abraão e formou essa nação. Ele era o rei desse povo. E não queria que esse povo quisesse, o desejo dele é ser sempre o Deus e o rei desse povo. Mas esse povo estava invejando as outras nações tinham rei e eles não tinham.
rei assim, em forma humana. O rei deles é o Deus Criador, e eles estavam insatisfeitos, aproveitou o motivo que os filhos de Samuel não estavam nos caminhos de Samuel, e aí botou a carnalidade, o ídolo do coração dele para fora. A gente quer um rei como as outras nações. E Samuel, agora, mas Samuel não gostou dessa palavra. Quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse para Samuel, atenta à voz do povo em tudo que lhe pedem. Aí Deus já chega naquela parte de endurecer o coração. Eles não estão querendo o rei? Então dê o que eles estão querendo. Aí não é bom quando Deus faz isso. Quando ele faz isso, que a igreja nunca deixe Deus fazer isso. Não é isso que a noiva do meu filho está querendo? Deixa ela fazer. Ela não está querendo essas invenções, trazer o mundo para dentro dos templos, imitar as coisas do mundo. Deixa ela fazer. Já tem festinha gospel de imitação de festinhas que estão no mundo caído, e a igreja imitando as festinhas gospels. Quando nós temos festas maravilhosas na Bíblia que o Senhor deixou. Então, por que não faz as festas bíblicas? A gente tem as festinhas que a gente vai estar dando evasão à nossa carnalidade. Essas festas bíblicas. Porque nós não somos Israel, nós somos enxertados em Israel. Nós não somos israelitas, somos enxertados. Foram 12 apóstolos israelitas que o Senhor ungiu para que a palavra chegasse até nós. E nós somos enxertados em Israel. Por que, em vez de pegar as festas desse mundão aqui, caído, não pega a festa de uma nação escolhida por Deus, da qual nós fazemos parte? E aí? Já aprendeu uma lição? Vejam, festinha, tabernáculos. Vamos fazer as festas israelitas? Vamos fazer a Páscoa do jeito que ela é? Apresentando a figura do cordeiro em vez de apresentar o coelhinho? A gente precisa tanto de aprender essas lições aqui, não é? Estamos aprendendo, eu também estou. Vamos aprendendo, a palavra de Deus não volta vazia. Então Deus mandou, atenda a voz do povo, tudo o que ele lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram deste dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Deus falando para Samuel, e eles estão rejeitando a ele. É apenas um pretexto, na verdade, eles não querem os comandos do Deus que tirou eles do Egito. Desde sempre eles apresentaram motivos para estar se afastando de Deus. Samuel relatou as palavras, eu estou aqui no versículo 10, do capítulo 9. Do capítulo 8, né, queridos? Capítulo 8. Esse será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Deus mandou que ele falasse o que é que eles iam ganhar com ter um rei de carne, em vez de querer o rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus eterno. Ele disse, olha, ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e com os seus cavaleiros para que corram na frente deles. Ele vai começando a mostrar desvantagens. O rei ia puxar para ele. Não era melhor ser puxado para Deus? Ter o reinado direto do Senhor? E tudo quanto fizesse para ele? Mas não, agora seria para o rei. O rei pegava parte dele. Mesmo que fosse um rei ungido pelo Senhor, mas a parte do rei, o conforto do rei, os servos, os filhos dele sendo servos do rei, aqueles servos de todo tipo de coisas que tinham que ser no palácio, quem ia fazer era eles. E eles eram livres, servia somente ao rei dos reis, que dava toda a regalia para eles. Mas agora não, ia ter que ter emprego no palácio, fazer tudo que o rei mandasse. Cada um na sua posição, só a serviço do rei. E Deus mostra as vantagens, aqui o capítulo 8 vai mostrando isso.
Porém, aí eu já estou para o capítulo 19, para o versículo 19, para andar rápido. Vocês estão a Bíblia na mão e leiam tudo, porque aqui o tempo é bem curtinho na gravação. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não queremos um rei, nós não queremos isso, não. Deixe nossos filhos sofrer na mão do rei, deixe tudo isso que você está dizendo, que é desvantagem de ter um rei na terra, no trono, no palácio. A gente quer essa desvantagem mesmo. Em outras palavras, ele disseram: Deixa a gente se acabar. Na expressão mais forte, deixa a gente se campar. É isso que ele vamos deixar. A gente quer ver, a gente quer ter essa experiência. Foi isso que, em outras palavras, o povo disse. E aí, porém, Samuel não atendeu a voz de, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não queremos um rei sobre nós, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Tá vendo vocês? Não é assim que a gente quer? A igreja também é assim. Nós temos um noivo, Jesus. Vamos estar sendo amigo desse noivo, fazendo o que ele manda? Ele deixou escrito: Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedires, eu darei. As palavras. Os pedidos têm que ser dentro da Bíblia. Pedidos para glorificar a Deus, não para a nossa glória. É isso que ele responde, ele nunca vai deixar de dar. Se você pedir coisas que glorificam. Se você pedir: Senhor, eu quero as nações, eu quero a minha terra inteira para o Senhor, eu quero vidas na minha rua convertidas a Ti. É isso que Ele vai te dar, é isso que Ele espera que eu e você peça. Que nós peçamos o que vai fazer o reino crescer. A gente pede coisas tão especiais para nós, não é isso? Aqui é assim que eles faziam também. Esquecia da honra ao Deus eterno para dar honra a eles mesmos. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo e escolhe um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Deus disse: faça como eles querem. Esse é o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. E aí, mais lições para nós, né? Graças a Deus. E de Gênesis a Malaquias, o Senhor está mostrando assuntos que hoje a igreja está fazendo porque quer, está errando porque quer. Porque os assuntos que estão aqui, que foram reprovados, a igreja não deveria estar fazendo. Deus deixou tudo bem claro, mostrou como seria Jesus, tudo aqui está apontando Jesus, de Gênesis até Malaquias, para saber como receber o Redentor, saber que ele vem nos comprar com preço alto, o seu sangue. Preparou também a igreja mostrando os exemplos negativos do povo de Israel para que a igreja não viesse fazer o mesmo, mas a igreja continua preferindo as coisas que os personagens bíblicos erraram, em vez de agradecer, porque se você aprender com os erros dele e não fizer a mesma coisa, não vai sofrer. Mas se você deixar primeiro errar, para fazer suas coisas erradas, e depois aprender com seus erros, já sofreu, já ficou marcado, não é? Então vamos aproveitar, ainda está em tempo, nós estamos no discipulado assim, excelente, palavra de Deus, três capítulos por dia dentro da nossa casa, e um capítulo por semana junto com nós discipuladores. Espero que você note que o destaque desse ministério é o destaque de Jesus. Ele destacou o discipulado. Nós estamos na Igreja em Célula no modelo dos 12. Então, o discipulado são de 12 pessoas para cada discipulador. Então, o discipulador que tem um discípulo ainda não chegou no ponto. Se tiver dois, não chegou nos 12, não está no ponto. São 12 discípulos. Que vocês preparem no máximo dentro de um ano para esses 12 discípulos estarem também fazendo o mesmo que você faz. Também ganhando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto até chegar em 12. Prepare esses 12, aí esses 12 vão fazer o mesmo que ele fez. Já entenderam o mistério? É assim que o reino de Deus cresce. E o Senhor deixou bem claro em sua palavra que ele quer a casa dele cheia. Cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Ele deixou uma parábola que diz: traga os coxos, os aleijados. Já viram essa parábola na Bíblia?
Se você está lendo 3 capítulos por dia, você vai chegar nessa passagem bíblica e vai confirmar o que eu estou dizendo. Traga os coxos, os aleijados, tragam todos. Eu quero a minha casa cheia. Deus está mostrando aquilo e representando o reino dele, o templo, a igreja crescendo, tendo casa cheia. É assim que Deus quer. Tá vendo vocês? Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, Deus que ensina o seu povo. E aqui tem grandes lições nesse capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. Pois é, então agora vamos agradecer o Senhor, né? Pelo Senhor estar nos ensinando. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus.